vocês estão? Tia Ellen tá morrendo de saudade. Vamos hoje para mais um vídeo de revisão de ciências, um assunto que vocês gostaram muito. Tenho certeza que vocês vão adorar. Beijinho. Então, meus amores, nosso assunto de revisão de hoje é cadeia alimentar. Nós sabemos que obter alimento é uma atividade importante para qualquer ser vivo. E os cientistas que estudam ecologia têm muito interesse em saber como os seres vivos de um ecossistema se relacionam entre si pelo quê? Por meio da alimentação. Observe as frases a seguir. O dente de leão utiliza a glicose que produz na fotossíntese como alimento. O grilo se alimenta do dente de leão. A aranha se alimenta do grilo. O bem-te-vi se alimenta da aranha. Essas frases demonstram como seres vivos de um ecossistema se relacionam entre si por meio de uma alimentação. Em vez de escreverem todas essas frases, os cientistas usaram uma forma mais fácil de representar as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos de um local. Vamos observar esse novo esquema a seguir. O dente de leão utiliza a glicose que produz na fotossíntese como alimento. O grilo se alimenta do dente de leão. A aranha se alimenta do grilo. E o bem-te-vi se alimenta da aranha. Esse esquema representa uma cadeia alimentar, isto é, as relações de alimentação entre seres vivos. As setas indicam o sentido da transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro. Então, vamos relembrar o que é matéria e energia? A matéria compõe as coisas na nossa volta, como a lua, o sol e outras estrelas. O corpo dos seres vivos também é feito do quê? De matéria, assim como os alimentos e a água que consumimos e o ar que respiramos. Já a energia pode ser percebida como calor e luz. Por exemplo, o sol é a principal fonte de energia da Terra. Os alimentos que comemos também têm energia, que é usada por nosso corpo para crescer, correr e estudar. Nós temos os produtores. E o que são os produtores? São aqueles que produzem seus próprios alimentos, como as plantas, as algas e certas bactérias. Todos os seres vivos dependem direta ou indiretamente dos produtores, seja porque eles se alimentam deles, ou seja porque comem a carne de animais que têm algas ou plantas em sua dieta. Logo depois nós temos os consumidores, que são aqueles que não produzem seus próprios alimentos. Eles se alimentam de algas e de outros animais. Veja o esquema abaixo. O caramujo, ele se alimenta da alga. O peixe se alimenta do caramujo. E a gaivota se alimenta do peixe. Vamos observar essa pirâmide. Na base nós temos os produtores, que são aqueles que produzem os seus próprios alimentos. Logo depois nós temos os consumidores, que são divididos em 3 categorias: consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Os consumidores primários são animais que se alimentam de organismos considerados o quê? Produtores. Assim nós incluímos o coelho e o rato. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam de consumidores o quê? Primários. Encaixam-se nesse grupo os animais carnívoros e onívoros. E os consumidores terciários é uma classificação de consumidor um pouco mais recente. E nela se encaixam o quê? Os grandes predadores, como tubarões, baleias, crocodilos e o leão. Além dos produtores e dos consumidores, existem seres que realizam a decomposição da matéria orgânica. Fungos e bactérias são o quê? Decompositores. E eles se nutrem de plantas e animais mortos, liberando sais minerais no ambiente, os quais serão aproveitados novamente pelas plantas. Vamos observar essa sequência apresentada. Eu preciso que vocês prestem atenção às setinhas. Vamos lá? A planta, ela está servindo de alimento para quem? Para o gafanhoto. O gafanhoto está servindo de alimento para o sapo. E o sapo está servindo de alimento para a serpente. Observe bem que quando a serpente ou qualquer um dos seres vivos anteriores morre, as bactérias e os fungos se alimentam deles e liberam sais minerais no ambiente, os quais podem ser reaproveitados pelas plantas. E observe que nesse esquema da cadeia alimentar, todos os seres vivos servem de alimento para quem? Para os decompositores. Por isso tem as setinhas viradas, todas para o quê?
Para os fungos e para a bactéria, porque a planta, o gafanhoto, o sapo e a serpente, todos servem de alimento para quem? Para a bactéria. Vocês já sabem que a matéria e a energia passam de um ser vivo para o outro, aonde? Nas cadeias alimentares. Porém, existe uma grande diferença entre elas, que nós vamos compreender nos próximos slides, tá bom? Vamos observar. A energia, ela é transferida de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar, mas ela não pode o quê? Ser reciclada. Ela é gasta pelos seres vivos em sua sobrevivência e por isso fala-se em fluxo de energia. O fluxo de energia em uma cadeia alimentar começa sempre com a luz do sol incidindo sobre os produtores. Quem é o produtor nessa cadeia alimentar? É o capim. Ele produz o quê? O seu próprio alimento. E olha o que acontece, ele vai diminuindo a cada nível alimentar dos consumidores. E por que isso acontece? Porque cada ser vivo utiliza parte dessa energia para realizar o quê? Suas atividades. E parte é eliminada na forma de calor. Assim, cada ser vivo receberá uma quantidade menor de energia do que o anterior. Por isso, fala-se em fluxo de energia. O que a gente pode dizer? Que essa energia vem diminuindo desde aquele que vem do Sol e vai sendo transferida de um organismo para o outro. Isso a gente pode observar onde? Nesse esquema a seguir, com a diminuição o quê? Da seta. Essa seta ela demonstra a diminuição do quê? De energia. Olha as setas aí, do capim para o inseto, olha como ela é a maior, a energia dela tá alta. Do inseto para o sapo, a energia já vai baixando. Do sapo para a serpente, ela ainda se torna menor. E da serpente do gavião, ela se torna menor do que quando ela começou entre o capim e o inseto. Então, o que é que a gente diz? Que o fluxo de energia, ele diminui em uma cadeia alimentar. Vemos que a energia ela não é reaproveitada, ela não é reutilizada numa cadeia alimentar. Já a matéria, sim, ela é reaproveitada em uma cadeia alimentar. É o que acontece quando fungos e bactérias decompõem o quê? Resto de seres vivos, liberando sais minerais no ambiente, que podem novamente ser aproveitados por quem? Pelas plantas. Por isso, eu falo em ciclo da matéria, porque ela é reaproveitada. Ela continua dentro da cadeia alimentar. Então, agora que nós compreendemos o que é cadeia alimentar, nós vamos entender o que é teia alimentar. E para compreender a teia alimentar, nós precisamos observar que na natureza é comum os animais consumirem mais de um tipo de alimento. Por exemplo, o bem-te-vi, ele come vários tipos de inseto, além de frutas, minhocas, pequenos largatos, peixes e girinos. Mesmo os beija-flores que se alimentam de néctar costumam obter esse líquido em vários tipos de flor. Vamos observar este desenho e vamos perceber através dele que as relações de alimentação entre os seres vivos nas cadeias alimentares costumam se entrelaçar, formando o que chamamos o quê? De teia alimentar. Vamos lá observar a formação de uma teia alimentar. A zebra, ele come o vegetal. Ela também come a árvore. O coelho come o vegetal. O rato come o vegetal. A cobra come o coelho. A cobra também come o rato. A raposa come o rato. A coruja come o rato. A onça come o coelho. A águia come o coelho. A onça, ela come a zebra. E esse esquema demonstra o quê? Que os animais consomem mais de um tipo de alimento. E vocês podem notar que dentro dessa teia, nós podemos também construir várias cadeias alimentares. Vamos lá, construir a nossa primeira cadeia alimentar. Verdura, coelho e cobra. Verdura, coelho e gavião. Verdura, coelho e onça. Verdura, rato, raposa e gavião. Verdura, rato, coruja e onça. E mais uma vez, eu comprovo o quê? Que os animais consomem mais de um tipo de alimento. Vamos agora entender o que é desequilíbrios ambientais. Os desequilíbrios ambientais são situações em que as relações entre os seres vivos são alteradas, prejudicando o ecossistema. O que pode acontecer com os seres vivos de uma cadeia alimentar quando ela está em desequilíbrio? Vamos observar esse esquema. O rato se alimenta do trigo
e a serpente se alimenta do rato. E o que aconteceria se todas as serpentes de uma região desaparecessem? Sem predadores, o número de ratos aumentaria muito. O excesso de ratos poderia consumir todo o trigo disponível e, com o tempo, os próprios ratos não teriam o que comer. A caça e a pesca excessivas, assim como a poluição e a destruição de florestas e outros ambientes naturais, provocam muitos desequilíbrios ambientais. Como parte do ecossistema, o ser humano também pode ser afetado por esse desequilíbrio. E então, amores, gostaram da nossa revisão de cadeia alimentar e desequilíbrios ecológicos? Espero que vocês tenham gostado, tá? E tia Elaine continua morrendo de saudade, louca para encontrar vocês, para dar um abraço, um cheiro. Amo vocês demais.